Deixa eu lembrar coisas boas que estão para acontecer aqui na Novo Tempo. Vai acontecer mais uma vez pelo 6º ano a nossa grande festa de celebração por tudo que acontece depois das câmeras. Depois daquilo que nós apresentamos aqui na Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, o conteúdo que nós apresentamos também na internet, o que acontece na vida das pessoas. E aí a cada ano nós fazemos uma grande festa. São 4 horas ao vivo aqui na Novo Tempo, mostrando histórias, o testemunho de pessoas que realmente mudaram de vida, não por conta da nossa palavra, daquilo que nós dizemos ou fazemos, mas por conta do efeito que há na vida das pessoas quando a palavra de Deus é aceita. Então vem aí, no dia 1º de setembro, Anjos em Ação, uma festa lindíssima e estamos esperando você. Nós vamos apresentar a partir das 20 horas, do dia 1º de setembro, você comemorando com a gente tudo que nós temos visto acontecer na vida das pessoas que deixam que a palavra de Deus, que o Espírito de Deus, a mensagem apresentada aqui na Novo Tempo, a mensagem de fé e esperança em Jesus Cristo faz a diferença. Gente que estava para cometer suicídio, gente que estava doente, gente que estava desesperada, gente com casamento destruído, gente com a vida despedaçada, tiveram um encontro com Jesus. Não foi porque elas se tornaram doadoras, porque elas deram oferta, porque elas entregaram a casa, os bens e elas puderam comprar a felicidade. Não, elas simplesmente deram uma oportunidade a Jesus, para que Jesus entrasse na vida dela e fizesse a diferença. Meu trabalho aqui, o trabalho de todos os apresentadores, de todos os produtores, a existência da Novo Tempo é para anunciar que Jesus, ao ser aceito, faz a diferença na vida de qualquer pessoa que vive essa experiência de fé ao lado do Salvador Jesus. Então, no dia 1º de setembro, a partir das 8 da noite, 4 horas de duração, portanto, ficaremos juntos até a meia-noite para um programa muito lindo, muito especial. Marca aí na sua agenda. Quero lembrar para você também de pedir o curso Entre Família, que é esse curso que eu tenho em mãos. É uma revista muito especial e você entra em contato com a gente e pede. Aqui, inclusive, nós temos uma lição sobre vida saudável, sobre alimentação, sobre como cuidar da sua saúde, como ter uma farmácia natural em casa. Entre em contato com a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Anota aí. Depois você fala comigo no Face ou nas redes sociais e assim, Darleide, eu quero a revista, mas já vai direto, liga ou manda mensagem por este número que vai aparecer aí, que é o número do nosso WhatsApp. Vamos lá, que eu nunca sei decor, mas uma hora eu aprendo. E aí eu falo decor, mas vamos lá. 98100-1615. E aí o WhatsApp é facinho, você só manda mensagem dizendo gostaria de receber o curso Entre Família, que a Darleide anunciou, e já pode mandar seu nome, seu endereço, se faltar mais alguma informação, o pessoal entra em contato de volta com você, mas é muito simples, muito rápido, você já faz isso agora. E nós mandamos para o seu endereço de presente, tá bom? Ou ainda pode acessar o nosso site, e aí tem online, mas é tão bom ter o papel na mão ainda, a gente gosta de mandar, tem certificado depois, tem tanta coisa que a gente tem feito aqui na Novo Tempo para fazer a diferença na sua vida, aproveite e é um presente nosso, tá bom? Vamos continuando aqui o nosso programa hoje falando sobre a nutrição, desenvolvimento de crianças vegetarianas, famílias que optaram por esse estilo de vida vegetariano. Hoje fala-se muito em vegetariano, veganismo, nós optamos em falar vegetarianos estritos, porque, enfim, por questões que não envolvem filosofias e etc. Mas vamos agora conhecer um menino, ele mora no Canadá, é o Theo, um lindo, eu não o conheço pessoalmente, mas conheço a prima que me mostrou um vídeo, eu já me apaixonei, falei com seus pais, e eu quero que você conheça o Theo. Como ele come, como ele saboreia os alimentos, que bonito que é ver uma criança tão bem instruída no caminho de uma vida saudável. Roda aí o Theo. Tem no seu prato? Tomate, doce de tomate, O que mais que tem aí? brócolis, Brócolis. O que mais? coneiro, Pimentão. tão, tão, Pimentão. tão, Vai comer pimentão? Ele come cru, ele come os vegetais, os legumes, ele come cru, coisa mais linda.
Kênia, Jabes e Theo, beijo para vocês aí no Canadá. Muito obrigada pelo carinho, por terem mandado esse videozinho gostoso. Vamos continuando aqui com a Carla, a Juliana e a Marina, que as duas, a Juliana e a Marina, são mães. Carlinha ainda está solteira, mas é profissional e ela está aqui participando com a gente também como nutricionista para entendermos melhor como lidar com a alimentação dos filhos. Vamos às perguntinhas, que aí agora é a hora da interação com quem tem dúvida, tem alguma... Oi, Darleide, meu bebê de 7 meses foi diagnosticado com APLV. O que seria? É isso mesmo, amiga? Alergia à proteína do leite de vaca. Ai, coisa boa. Por que tem a Carla aqui? É para isso. E a alergia à soja. Estou indecisa em dar fórmula exclusiva ou eu mesma faço a dieta restrita. Será que podem me dar uma luz? Sim, é muito comum, na verdade, a doença do APLV. E, geralmente, quem tem essa alergia à proteína do leite de vaca também acaba tendo ao leite de soja. Porque ele é um dos leites, eu acho que é o mais leite, um pouco mais alergênico do que os outros. Eu oriento que ela tenha um nutricionista de confiança para fazer um acompanhamento mais minucioso e individualizado, mas, de antemão, já posso dizer que outros leites também são bastante saudáveis, como o leite de castanha, o leite de semente de girassol, o próprio leite de amêndoas, que a Gil falou aqui. Então, não tem muito o que se preocupar, na verdade, a não ser que ela não tenha uma orientação bem feita. Mas, já que ela está com 7 meses, já é momento agora de introduzir outros alimentos que não leite materno. Ok. Então, aí, melhor ainda, ela vai ter como incrementar esse leite vegetal, que na verdade não é leite, mas a gente chama como leite vegetal, e aí ainda incrementar outros alimentos que o nutricionista vai poder orientar. Muito bem. Vamos a uma mãezinha que traz uma questão pertinente e ela diz o seguinte: vejo que as mães, como mães que têm tempo para preparar esses alimentos ou que têm em casa funcionários que o fazem. Então, ela parte do pressuposto de que vocês têm funcionárias em casa para ajudá-las a fazer o que vocês fazem. Como uma mãe que trabalha fora todo dia e o dia todo, sai de manhã de casa, volta só à noite, e que por isso precisa deixar os filhos em escolinha, pode fazer para ensinar os filhos a alimentação saudável? Se esses filhos já estão acostumados à alimentação da escolinha, onde ficam desde os 4 meses de vida, acho que a realidade da grande maioria das mães não se encaixa na realidade de suas convidadas, Darleide. O que dizer a ela, Marina? Olha, na verdade, eu trabalho fora e trabalho bastante, né? Realmente, eu sempre tive o privilégio de ter alguém para me ajudar em casa, mas quando eu estava grávida da minha filha, eu fui numa nutricionista, né, especialista em bebês vegetarianos, que me orientou o que eu podia congelar e o que eu não podia congelar. Então, isso já ajuda muito. Então, você pode deixar ali para 4 dias o arroz congelado, o feijão o congelado. Quanto tempo a gente leva para colocar um legume no vapor? 20 minutos. Então, eu penso que duas coisas principais. Primeiro, organizar. Uma organização. Tirar um tempinho na hora que você está em casa ou no fim de semana para deixar a comida da semana organizada. Segundo, conversar na escola. Porque a minha filha estuda numa escola que não é vegetariana. Então, eu acordo todos os dias, 5h30 da manhã. Essa hora ainda não tenho funcionário, concorda? 5h30 da manhã. Eu preparo o lanche dela, eu mando o lanche dela, eu acordo mais cedo que ela para deixar tudo organizado. Dá trabalho? Dá. Eu fico cansado? Fico. Na escola, eu já predeterminei aquilo que ela pode comer e aquilo que ela não pode. Dá trabalho? Dá também. Eu tenho que estar constantemente relembrando, eu tenho que estar constantemente pedindo para eles fazerem isso por mim, né? Então, é uma questão de conversa e organização. É difícil, eu entendo muito essa mãe. Eu passo por isso também, porque às vezes tem festa de aniversário na escola. A maioria das vezes, a minha opção individual, eu tento não mandar a minha filha neste dia, a não ser que eu consiga conversar para descobrir o que vai ter, ou então eu mando um lanchinho separado para ela, né? A minha filha ela já está numa idade que ela mesma já decide, ela mesma já sabe o que ela pode comer ou não. Então, isso vai facilitando muito. Se eu ensinei para ela desde a minha barriga, agora ela já sabe o que ela pode, o que ela não... Pode não, né? O que ela deve e o que ela não deve comer. Isso, Juliana. Eu coloquei o Rafael na escolinha com 4 meses de idade, porque eu necessitava sair também. Eu estava fazendo mestrado na época, tinha uma carga horária
alta, eu tinha que sair de casa cedo, então eu fiz isso também. Eu fiz uma parceria com a escola. Eu conversei com a nutricionista, com a chefe de cozinha e com a coordenadora do berçário na época. E na época eu mandava o leitinho de amêndoa, até a nutricionista não queria receber, porque com medo de contaminação. E eu assegurei que todos os dias eu faria o leite, e de fato eu também levanto de madrugada, faço o leitinho, já deixo a amêndoa de molho no dia anterior para ficar pelo menos 8 horas no molho, fazia e levava. Quando ele começou com outros alimentos, eu optei por alimentos integrais. Então, na época na escola não havia eles não adotavam, por exemplo, o arroz integral. Então, eu fazia o arrozinho, mandava, e aos poucos elas foram me ajudando. Um dia, aí mudou a nutricionista, a que entrou, eu passei tudo novamente, como você disse, tem que estar sempre conversando, sempre. Então, muda um funcionário, eu vou lá, converso, explico a situação. E aí, a nutricionista, para minha surpresa, tomou a decisão de inserir a alimentação integral na própria escola, sem eu precisar levar. Inclusive, massas integrais. E esses dias ela falou comigo assim, olha, até os bolinhos das outras crianças, quando a gente faz, a gente coloca aveia. Por conta dos seus filhos, a gente estendeu para as outras crianças também. A questão do doce eu sempre deixei muito claro. Eu não quero que dê para os meus filhos. E, por exemplo, às vezes algumas datas especiais. Acontece na Páscoa, por exemplo, as pessoas têm o costume de trocar ovos. E aí houve de chocolate. ovos de chocolate, isso. E aí houve um amigo chocolate na escola e tudo vem escrito na agenda. Eu acompanho tudo, apesar de eu ter uma rotina. Agora eu diminui um pouco, porque depois do terceiro filho eu tive que fazer isso. Mas a minha rotina sempre foi apertada também, mas eu sempre na escola, cobrando. E aí, quando eu vi na agenda que ia ter o amigo chocolate, eu fiquei assim nervosa por dentro, sabe? Respirei e falei, vou lá conversar. E aí eu conversei com a tia e falei, né? Ela falou bem assim, o que você sugere, então? Aí eu fui numa loja onde vende forminhas de ovo de chocolate, comprei as forminhas, coloquei um bichinho de pelúcia dentro, fiz a embalagem bonitinha e aí eu combinei com a professora. Então, o ovinho, o dele seria o único que não seria trocado, ele receberia o que eu mandei. E aí a professora falou com todos eles, olha, vocês abram só em casa. E eles abriram só em casa. Ou seja, você vai criando estratégias, vai Isso. lidando com isso. Então, ele não se sentiu diferente de ninguém. Quando, no início, o arrozinho, às vezes ele questionava, ele falava, por que o arroz do meu coleguinha é diferente? Aí eu explicava, e hoje o Rafa, como você disse, a sua filha já sabe o que, ela já escolhe, e o meu filho, ele escolhe também. Ele fala assim, eu não como isso porque não é saudável. Eu nunca passei problema no supermercado, por exemplo, com meus filhos, de eles quererem pegar doces, por exemplo. Eu passo problema na feira, porque eles querem comer o tomate na feira, eles querem comer a uva que eles veem. Pega tomate na Mas feira no sem lavar e supermercado, come. no supermercado isso nunca aconteceu. Por quê? Eles já têm o costume. Às vezes tem a festinha na escola, a professora esses dias me chamou e falou assim, Juliana, eu fiquei impressionada. Eu perguntei a ele, você quer um bolo de chocolate? Ele disse assim, não tia, esse chocolate não é saudável. A minha mãe faz bolo saudável. Bonitinho. Então, com apenas 4 O Darleide, o problema é que o açúcar, ele é colocado muito como uma recompensa. É verdade. A gente fala assim, se você ficar quietinho, eu vou te dar um sorvete. Ninguém fala, se você ficar quietinho, eu vou te dar uma maçã. Né? Então, a gente tem o açúcar muito como uma recompensa. E a gente precisa desmistificar isso um pouco também. Tentar colocar os outros alimentos como recompensa. Eu falo para minha filha, parece até engraçado, mas eu falo, filha, olha, se você fizer isso, hoje tem brócolis. E ela fica super feliz. As pessoas acham engraçado, mas é verdade. O brócolis, para ela, é um super alimento. E ela gosta. Que lindo. Você via ali o Telzinho comendo, sabe o nome de todos os alimentos, comendo pimentão cru. Quer dizer, é uma questão de aprendizado. Essa mãe que escreveu, fazendo a observação de não ter tempo, de trabalhar fora,
e a alimentação das crianças que é feita em casa e etc., você tem toda a razão. A realidade não é fácil, mas é bom que você saiba também que essa realidade não é fácil para quase ninguém. Então, você não está vendo aqui 3 dondoquinhas, 3 esposinhas fininhas que têm empregados. Não, são mulheres que trabalham, que têm a sua rotina puxada de ter que acordar. A Juliana me dizendo essa semana que foi dormir às 8 da noite com as crianças e acordou 1 da manhã. Aí, você acha que ela foi ler um livro, né? Ela foi lavar banheiro, ela foi arrumar a casa, porque no dia seguinte o marido ia chegar de viagem, ou seja, não são dondocas. Mas, claro que há outras mães, noutras condições, fato é. Agora, presta atenção numa coisa, não é porque todo mundo faz e a rotina é como é, que a gente não pode fazer nada para mudar ou melhorar. Você pode fazer alguma coisa para melhorar. Você pode, por exemplo, ainda que seus filhos comam na creche todos os dias e você não possa fazer, o que a Juliana faz ou fez, ou a Marina fez e faz, mas você pode, por exemplo, evitar comprar refrigerantes na sua casa, não comprar refrigerantes para casa, não comer doces, os chocolates na sua casa. Você pode optar por uma alimentação saudável em casa. E você vai dizer, mas dá muito trabalho fazer isso. Qual é o trabalho que dá lavar um brócolis? Quem sabe só cozinhar no vapor, se você não acostumou seu filho a comê-los cru. Qual é o trabalho que dá cortar tomates, fazer uma salada e dar para o seu filho comer? Qual é o trabalho que isso faz? É mais fácil comprar uma lasanha de caixinha, esquentar no micro-ondas e dar para o seu filho, mas olha o preço que isso dá. O que custa lavar uma fruta e dar para o seu filho em lugar de um chocolate ou de um pacote de salgadinhos? Então, por mais que você ache que não se encaixa no seu estilo de vida, uma rotina tão cuidadosa como elas têm conseguido e outras mães têm conseguido, mas o que você pode fazer? Digo isso tomando um tempo aqui no programa para te falar desse jeito, para te fazer pensar que ou nós nos acomodamos e deixa a vida como está, ou nós tomamos o leme da nossa história e fazemos a diferença que podemos fazer. Se não é lá na creche, se não tem essa condição, é uma creche pública, você não consegue fazer nenhuma interação que possa fazer uma alimentação mais saudável para o seu filho, é isso? Não sei, mas o que você, mãezinha, pode fazer? O que você pode fazer? Essa é a pergunta que eu devolvo para você pensar melhor em cuidar dos seus filhos. E, Carla. Darleide, como você mencionou, às vezes é um pequeno detalhe, às vezes não é um trabalho tão grande. E se a gente pensar assim, eu vou dar para o meu filho algo muito mais saudável agora, para que lá na frente ele não tenha que se preocupar com doenças, por exemplo, é muito melhor. Porque se você arrumar um tempo hoje para cuidar de você, um tempo para se alimentar de forma mais saudável, oferecer isso para o seu filho, lá na frente não vai ter que tomar tempo para cuidar da doença. Claro que não está isento de doença ninguém, Claro. mas a alimentação vegetariana, ela promove um estilo de vida muito melhor. Sem falar de que a gente pensando na questão dos vegetais, eles contêm muita fibra. Essas fibras vão até aumentar a imunidade da criança, porque manter um intestino saudável é primordial para que realmente a criança tenha ali um sistema imunológico muito mais forte e seja muito mais resistente a doenças. Então, eu acho que vale muito a pena. Ô, Carla, fora a obesidade infantil, né? Por exemplo, eu fui criada, nasci nos anos 80 e na época a gente não tinha acesso à informação, minha mãe não tinha acesso à informação igual a gente tem hoje, e essas coisas que nós hoje tentamos não dar eram ditas como superalimentos. Então, o iogurte que vale como um bifinho, os chips cheio de sódio, os refrigerantes, o achocolatado, as mães davam pra gente achando que aquilo era muito bom, porque era o que era passado pela mídia. Eu até entendo isso, né? E eu criei uma briga eterna contra a balança, porque eu cresci comendo isso. Eu não quero que a minha filha tenha essa briga eterna contra a balança. Eu tenho certeza que com a alimentação que ela tem hoje, isso não vai acontecer com ela, né? Sabe o que eu acho importante falar também? É a questão do exemplo dos pais. Algumas mães já falaram comigo, eu tentei educar meu filho no vegetarianismo, mas aí meu marido e eu comíamos, e aí ele comia também determinados alimentos. Então, é importante que se você quiser estabelecer algo para o seu filho, para que ele seja saudável, você vá com ele. Porque o seu filho é como um espelho, ele vai refletir, pelo menos nos primeiros anos de vida, ele reflete o que os pais estão ensinando, o que os pais estão fazendo.
Então, é muito importante isso, você ser exemplo e dar o exemplo. Em casa, por exemplo, eu nunca faço sobremesa. Eu não gosto, eu sempre fui apaixonada, eu era uma docólatra, digamos assim, eu sou, não sei. Então, mas eu nunca faço em casa. Por quê? Até para os meus filhos não associarem aquela questão, né, da recompensa. Ah, se comer tudo, pode comer uma sobremesa. Não, o alimento saudável, ele é como se algumas pessoas levam como se fosse assim, É um é um castigo. castigo, É. exatamente, é um castigo comer Menina, o se você não alimento ficar quieta, eu vou lhe dar saudável. arroz integral. Exatamente. Não, mamãe! É um castigo, então a sobremesa seria a recompensa, né? É. Então eu faço aquele esforço. Não, não é assim. Eu não sei, algumas pessoas podem optar por dar uma sobremesa, mas que deem de forma saudável. É, A mas sobremesa é a mais fruta, né? A saudável, fruta uma cítrica. fruta, sim. A minha filha é acostumada, depois da refeição, ela já sabe que vai vir uma fruta para ela. Mas eu optei por isso por quê? Para eles não terem o costume, não chegarem em determinados, quando eles não estiverem em casa, eles não terem aquela necessidade de ter uma sobremesa e aí alguém oferecer um doce e eles ingerirem, entendeu? Uma necessidade que nem é necessidade, né? É um Isso. hábito que é criado. Carlinha, para você, ó, que é uma pergunta que é pertinente, é rotineira. Todas as vezes que se fala em alimentação saudável, vegetariana, estrita, é a tal da proteína de novo, tá? Aqui uma confusão com essa história de proteína. Dizem que tem que substituir a carne por outra proteína, é isso mesmo? Já conversei com uma nutricionista e ela me disse que a criança tem necessidade de comer carne por conta dos nutrientes da proteína. Então vai dizendo aí, Carlinha, só um pouquinho para eu mandar um abraço para a dona Raquel, lá em Jequié, na Bahia. Muito obrigada pelo carinho. A Julimar, que me transmitiu aqui o seu carinho também. E lembrando de você, dona Raquel, e toda a sua família, um beijo muito especial para todos que nos acompanham nas cidades mais distantes, nos lugares mais distantes desse Brasilzão, você que nos acompanha em outros países, os amigos angolanos, tanta gente querida que assiste especialmente o Sem Tabus por causa da diferença de horário. Obrigada pela audiência de vocês em tantos lugares acompanhando a programação da Novo Tempo. Que Deus os abençoe. Um abraço para os casais com quem eu e meu marido estivemos reunidos nesse último final de semana em Cascavel, no Paraná. 350 casais reunidos, interessados em buscarmos juntos mais de Deus, mais conhecimento. Foi um prazer estar com vocês. Quem dera eu pudesse dizer o nome de cada cidade aí ao redor de Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu, enfim, tantos lugares. Um beijo muito carinhoso para todos vocês, foi uma delícia, um abraço. Muito obrigada, um abraço para o pastor Marcos também e sua esposa. Vamos lá, Carla, e a história da proteína? Eu confesso que nunca vi ninguém dizendo assim, o médico disse que eu estou correndo risco de morrer, porque eu estou com deficiência de proteína, nunca vi. Por que fala-se tanto na tal da proteína? Olha, isso virou realmente um fato para muita gente, mas na verdade é até engraçado, porque eu sou vegetariana estrita há 5 anos. Tão desnutrida também. Nossa, ficou tão passei tão mal. anêmica. Sabe, até alguns problemas que eu tinha, por exemplo, com enxaqueca, não tenho mais, não sei mais o que é isso. E a verdade é que as proteínas vegetais contêm a quantidade certa de proteína para o corpo humano funcionar bem. A carne, na verdade, ela contém um excesso de proteína. Então, esse excesso não é benéfico. A gente pode pensar, tem mais proteína, então vou ficar mais musculoso, vou ficar mais forte. Não, todo o excesso acaba virando gordura. E aí pode levar a um problema no fígado, por exemplo. E, na verdade, não tem falta de proteína nenhuma. É só combinar leguminosas com grãos, que aí, por exemplo, o feijão com arroz possui todos os aminoácidos que a pessoa precisa. Absolutamente todos essenciais. Agora, é claro que a variedade é importante, porque ninguém vai comer 1 quilo de feijão e arroz todo dia. Exatamente. Mas é por isso que buscar outras fontes. Sim, e tem o tofu, e tem a ervilha, e tem a quinoa, e tem o grande bico. Mas sem estresse, minha gente. Com certeza. Proteína, Darleide, eu gostaria de lembrar também que existem alguns interesses por trás desse mito das proteínas, né? Queria lembrar que a indústria da carne, ela corrobora com esses estudos, né? Claro. Então, assim, você tem que comer 100, 120, 160 gramas de proteína por dia, né? Os nossos rins sofrem com isso, o nosso fígado sofre com a esteatose. E eu queria lembrar que
aproximadamente, né? Isso não é uma regra matemática, é muito individualizado. Mas no meu caso, quando eu fui na nutricionista, uma concha de feijão no almoço e uma concha de feijão no jantar tinha toda a proteína que eu precisava para aquele dia inteiro. Então, realmente, a gente precisa estudar sobre a real necessidade da proteína, porque não é do jeito que a mídia E coloca. o peso da indústria, E né? o peso da indústria. É. E quer saber, teve um estudo muito infeliz que foi feito há um tempo atrás com vegetarianos que tinham uma dieta muito mal elaborada, era muito restrita, e aí esse estudo mostrou que os vegetarianos não se alimentavam bem, eles tinham problemas com deficiências nutricionais, e até hoje, apesar de ter vários outros estudos hoje muito mais bem elaborados, muito mais bem dirigidos, mostrando que isso não é verdade, isso é mentira, esse estudo pesou tanto que todo mundo carrega como algo verdadeiro, mas não. A verdade é que tem muitos benefícios a dieta vegetariana. O próprio estudo Advento, que foi feito na USP por médicos, né, que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele estudou 1.400 adventistas do Sétimo Dia, dividiram eles em três grupos, né, os onívoros, que comem de tudo, os ovolácteos vegetarianos estritos. E eles viram que os vegetarianos são mais magros, eles têm menos colesterol, menos diabetes, menos hipertensão, e eles não são cronicamente inflamados. Eles viram que as pessoas que comem excesso de alimento de origem animal são cronicamente inflamados. O que é isso? Sentem muitas dores, artrose, artrite, dores de cabeça. Então, os estudos hoje todos mostram múltiplas vantagens na dieta vegetariana. Sabe o que acontece na infância? Eu falo pela minha mãe. Ai, tá tão magrinho. É bonito ver uma criança gordinha, né? Fofinha. É isso mesmo. Sendo que a gordura não é sinônimo de saúde. A gente pode olhar assim e achar que não, ela está desnutrida, mas não, ela pode estar muito bem e não ser gordinha, não precisa. Esse mito da gordura ainda existe. Os avós ficam desesperados. Que criança magrinha, tá bem, minha filha. Você já comeu hoje? Que dó. Mas aí nós vamos entender os nossos avós que tiveram aquela educação. Mas nós temos hoje a oportunidade de sabermos mais, de compreendermos mais. Cuidado, cuidado em ser você o responsável pelas suas próprias escolhas. Cuidado com os modismos, cuidado que está na modinha, por exemplo, do consumo de proteínas para fazer academia, sacos de proteína, e tem inclusive as proteínas vegetais, pronto, então estou salvo. Mas todo excesso não será bem-vindo para nenhum organismo. Cuidado, presta atenção numa coisa. Nós somos criacionistas, nós temos a referência do Criador. Olha o que está escrito na palavra de Deus como a voz do Criador quando fez os seus filhos, nós criaturas. O que ele nos deu como dieta? Por que você acredita em dietas evolucionistas? Quem te disse que low carb, que a dieta da só proteína, só carne, vai ser benéfico para você? Por que você não considera a palavra de Deus? Por que você não considera a voz do Criador, em vez da indústria, em vez das modas, em vez destes ou daqueles que se apresentam como novidade? Por quê? Questione-se. Que Deus te abençoe em suas decisões. Um abraço e até a semana que vem. E as famílias, as mães de crianças vegetarianas, parabéns. Obrigadas, meninas. Obrigada, doutora Marina, Juliana, doutora Carla. Obrigada a você. Beijo e até o próximo encontro.